Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, Uma Gringa no Brasil. Vou fazer aqui uma pequena introdução à migração Brasil-Alemanha. Eu estou em alguns grupos no Facebook que tratam muito desse tema da migração, tanto para pessoas que gostariam de trabalhar lá, como pessoas que querem estudar lá, e pessoas que querem casar lá. Tem esses três tipos de pessoas que querem migrar para a Alemanha. Então, há algumas coisas que a pessoa precisa saber antes de se meter nessa aventura enorme, que é uma migração de um país que você está acostumado para outro. Falo sobre a migração Brasil-Alemanha porque é a que eu conheço melhor. Eu tive o prazer e o trabalho enorme de fazer essas idas e voltas entre a Alemanha e o Brasil várias vezes na minha vida, né? Eu vim aqui com os meus pais quando eu era adolescente, depois eu voltei para a Alemanha com meu marido, que estava querendo fazer o mestrado, depois eu voltei para o Brasil, depois eu voltei de novo para a Alemanha, que estava querendo fazer o doutorado. Então, eu fiz essa ida e volta várias vezes e mesmo para mim, que eu sou da Alemanha e vivi muitos anos no Brasil, também sempre teve algumas problemáticas, né? A minha vinda aqui ao Brasil trouxe algumas dores de cabeça para mim, porque eu não estava acostumado com muita coisa daqui. Os meus filhos, que tinham nascido e crescido aqui no Brasil, tiveram também muitas dores de cabeça e dificuldades quando foram morar lá fora na Alemanha. O que todo migrante precisa saber, em princípio, é o seguinte, que o outro país que você está querendo ir viver não é o paraíso na Terra, porque não existe país nenhum no mundo que seja o paraíso. É apenas diferente daquilo que você está acostumado. As pessoas falam uma outra língua, eles têm um jeito de fazer as coisas de forma diferente, as regras muitas vezes são completamente diferentes, e uma grande diferença que tem entre o Brasil e a Alemanha, principalmente, é que na Alemanha não existe um jeitinho. Então, muita coisa que um brasileiro imagina que possa resolver na conversa não vai funcionar por lá. Dentro dessa minha introdução, então, eu vou falar de duas coisas que precisam ser feitas antes de você ir embora daqui do Brasil para a Alemanha. Primeira coisa, você tem que falar um pouco de alemão já, desde o início. Eu indico que você faça um curso aqui. Tem aqui nas universidades bons cursos de alemão e tem alguns particulares. A Wizard oferece alemão, alguns centros de línguas oferecem alemão hoje em dia. E quando você estiver na Alemanha, você vai ter que fazer um curso melhor ainda, e aí você vai ficar ouvindo, vai assistir TV, ouvir rádio, as pessoas na rua falando, então você vai terminar aprendendo melhor ainda. E por que eu indico que você faça um curso antes e não apenas um na Alemanha? O pessoal do norte da Europa, países como a Suécia, a Noruega, a Holanda, a Dinamarca, nesses países as pessoas falam muito bem o inglês. Então, quando você vem e fala pelo menos em inglês, você lá pode se virar mais ou menos, até mesmo sem nunca aprender a língua deles, né? Que seja o sueco, o norueguês, dinamarquês. Você só com inglês se resolve por lá. Mas na Alemanha, não. Aí você precisa realmente falar alemão. A segunda coisa importante, e que não pode faltar de jeito nenhum, é a documentação. Tem que estar toda em dia. E a documentação significa que você tem que ter o visto correto, ou seja, um visto ou para estudante ou um visto que lhe dá direito de trabalhar, né, que isso é possível de conseguir. Eu desaconselho fortemente de ir com o visto de turista para lá e tentar uma documentação regular na Alemanha. Eu desaconselho, é uma dor de cabeça muito grande, pode estar cheio de problemas, e se o seu alemão ainda não for perfeito, vai ser uma complicação maior ainda. Os funcionários que trabalham com estrangeiros lá não são pessoas muito bem-humoradas e eles também não são muito solícitos. Então, é mais fácil de você já vir com tudo prontinho daqui. É melhor. E a segunda parte dessa parte de documentos é que você tem que estar com toda a sua documentação traduzida para o alemão por um tradutor juramentado.
listas de tradutores tem em todo o site do consulado alemão aqui do Brasil, e depois de traduzir, você precisa voltar ao consulado para dar uma validação do cônsul. O cônsul ele precisa validar essa documentação, ele tem que carimbar, certo? Senão, você tem a tradução e ela não vai valer nada. Não adianta, inclusive, de você reconhecer firma aqui no Brasil em algum cartório brasileiro. Não vai servir. Qualquer documento que for traduzido e que seja um documento brasileiro só pode ser validado e reconhecido por um cônsul aqui no consulado alemão. Isso é importante saber, senão vai dar maior zebra grande. Qualquer pessoa que pensa em viver fora do Brasil tem que pensar o seguinte: cada país tem as suas regras. Necessariamente você precisa se adaptar a essas regras para você conseguir viver legal. Então, é necessário de você pensar bem antes de migrar. Não coloque as expectativas lá no céu, certo? Porque cada canto tem as suas problemáticas. Como a Alemanha não é paraíso, o Brasil também não é verdade. Mas migrar para fora do Brasil, para um brasileiro, não pode ser levado na brincadeira. Uma coisa muito séria. E se você está vivendo num país em guerra, você vai do jeito que dê, né? Claro, você está fugindo. Mas se você pretende viver bem num outro país, se você quiser fazer o seu futuro num outro país, você tem que planejar, logicamente, tudo muito bem planejado. E isso pode levar 1 a 2 anos dentro do seu país, ou seja, você pode precisar de 1 a 2 anos para ajeitar toda a sua documentação, os vistos, aprender a língua já um pouquinho e resolver o que você vai fazer lá fora. Se você não tiver as expectativas lá no céu, tudo vai dar certo, porque você não vai se frustrar com muita facilidade. Enfrentar um outro país assim, só na vontade não dá, né? Tem que ser tudo muito bem planejado. Você precisa saber, nada vai ser fácil. Portanto, nesse meu vídeo aqui, eu vou deixar, né, alguns links que são interessantes, que são links de inscrição na faculdade, essas coisas todas de órgãos estrangeiros, também de grupos onde há conversas sobre migração, né, que é sempre bom você se juntar com outras pessoas que têm planos parecidos com você ter dicas melhores. E vou, obviamente, fazer mais vídeos com pontos específicos ligados à migração. Até a próxima vez, um beijo da gringa.